Depois do fim do relacionamento, a parte que mais me doeu foi começar a acreditar que muitos dos erros eram meus, que talvez eu tivesse me precipitado ao me separar, que agora sim ele mudou, então o problema era eu, até porque o narcisista, quando termina um relacionamento, ele faz o filter fake, que significa um futuro falso. Ele vai começar a apresentar na frente. E eu vivi essa fase aonde ele fez um futuro falso para ele, e eu fiquei de longe acompanhando, acreditando que aquilo era verdade. E por que eu fiquei acompanhando? Porque eu não fazia o contato zero. Eu ficava alegando para mim mesma, com uma desculpa de que a gente tinha filho junto, então eu tinha que estar suportando aquele ser ao meu redor. Só que aquilo foi só atrapalhando mais e mais a minha vida, porque eu continuava no desgaste psicológico que ele vivia fazendo comigo e agora mostrando para mim que ele mudou para a atual vítima e que só não mudou para mim então porque eu não merecia. Só que aos poucos você tem que perceber que se ele realmente tivesse mudado, nem esfregando na tua cara ele estava, porque esfregar na cara do outro as suas vitórias como se fosse um motivo de vingança já mostra a falta de caráter. Porque uma pessoa boa e de bom caráter, ela tem o que a gente chama de responsabilidade afetiva. Ela entende que aquilo que ela está fazendo pode machucar o outro e ela evita fazer aquilo para machucar. Se ela não evita, se ela está machucando a pessoa, ela não mudou. Ela continua uma pessoa mal. Ela só trocou a máscara, porque o narcisista, ele troca de máscara conforme a vítima. Se a vítima é uma pessoa que ele sabe que gostava muito dele e só não ficou com ele porque não suportou as dificuldades, justamente porque geralmente quem tem que separar, quem tem que dar ponto final nos abusos é a vítima. Não é o narcisista, ele sabe disso, ele sabe que ele não vai sair, ele só sai se aparecer alguém que vai tirar ele daquilo. Ele, por conta própria, ele é covarde, ele não tem coragem de sair. Ele é só uma casca por fora. Por dentro, ele é um medroso, um covarde, ele não tem coragem de fazer as coisas por conta própria. Tanto assim que ele, além de não sair de um relacionamento antes de conquistar outro, geralmente ele nem sai. Ele põe a vítima para sair, porque se algo der errado, a culpa é dela. A culpa sempre é dela. Ele não consegue assumir as culpas. Ainda se ele assumir uma culpa, ele vai dizer assim: olha, eu fiz tal coisa, eu entendo, mas eu só fiz tal coisa porque você fez a outra tal coisa. Então sempre a vítima tem a culpa no lugar dele e ele, se fizer algo errado, a culpa também é do outro. Então é dessa situação que a vítima, quando sai do relacionamento, ela vai estar passando, que é vendo ele mostrar que agora ele mudou. Só que o narcisista não vai mudar, porque ele é praticamente um doente, psicologicamente uma pessoa totalmente desequilibrada. Ele sofre de perversão moral, isso aí só se fosse um tratamento muito eficaz, demorado e gastando muito para ele conseguir sair disso. Isso daí é uma coisa que vai trazer conflitos pessoais para a pessoa, não tem como não trazer. Ele sofre de vícios em várias situações, pornografia, mentira, que é o chamado mitomaníaco, né? Ele não consegue, ele é dopaminérgico, o narcisista ele é dopaminérgico. Ele está sempre em busca de dopamina, quanto mais tem, mais ele quer. Por isso que ele é muito fácil de cair em vícios, seja de álcool, seja de substâncias ilícitas, seja na pornografia, seja no sexo, entendeu? E assim ele vai caminhando e vai espalhando o caos aonde ele chega, porque ele tem até vício em discutir, em debater situações que vão levar ele ao ego
inflável de que ele venceu aquela batalha de vocabulários. Então ele tem muita coragem para estar sempre ali batendo de frente com as coisas, fazendo uma briga, uma questão por nada, caçando assunto para gerar uma briga onde ele vai gritar, xingar, berrar, como se fosse o prazer dele aquilo. Ele sai dali aliviado, portanto que ele gritou e xingou e falou um monte para a vítima. Não é para todo mundo. Ele escolhe com quem ele vai gritar e ser uma pessoa abusiva que vai humilhar, não é com qualquer pessoa. E ele não faz só isso com a vítima em relacionamento. O narcisista ele vive a caça de vítimas e a vítima ela tem esse padrão de vítima. Não é porque ela se faz de vítima, porque tem narcisista que se faz de vítima. No caso dela não é porque ela se faz de vítima, é porque ela inconscientemente ela já tem esse padrão da pessoa vítima. Ela prefere sair perdendo do que pôr alguém para perder. Ela prefere não experimentar algo melhor e deixar o outro experimentar. Ela está sempre tirando dela, entregando para o outro. Ela está se pondo no lugar de vítima o tempo todo. E muitas vezes, como eu disse, sem perceber. E é justamente por isso que o narcisista sempre é caça. Ele é um predador e ele vai ficar de olho aonde ele vai achar uma vítima. Se ele achar um emprego, aquela pessoa vai ser o alvo dele. E ele vai colocar outros narcisistas para também atacar aquela vítima. E essa vítima ela vai se encontrando em várias situações ao longo da vida e até mesmo do cotidiano dela geral de todos os dias, em situações com pessoas narcisistas, pessoas perversas, pessoas soberbas, que põe para baixo, que humilha, que faz fofoca, que grita, que despreza, que invalida ela. E tudo por quê? Porque ele já reconheceu nela, ele reconhece naquela pessoa que ela é aquilo ali, que ela vai aceitar. Vítimas são pessoas que entregam muito sem filtro. Esse é a grande lógica da situação, é você perceber que a vítima é a pessoa que te entrega o que você nem deu nada em troca e está recebendo. Ela não filtra as amizades, simplesmente te aceita, já te leva para casa dela, já compra isso, já faz aquilo. Essa pessoa, ela é uma vítima. Se chegar um oportunista, vai se aproveitar daquela situação e vai pegar carona na vida dela, por isso que ela vai acabar se dando muito mal no futuro, porque ela tá fazendo muito e tá achando que é uma pessoa muito boa. E pessoas boas não é todo momento, a toda hora que a gente está encontrando. Pessoas boas são coisas assim, são valiosas, são como se fosse um tesouro. Você não acha a todo momento você está tropeçando num tesouro? Não tem como. Às vezes até a gente pensa que a gente é bom. De repente a gente não é essa pessoa tão boazinha como a gente acha, tão maravilhosa. Às vezes a gente tem defeitos que vai fazer o outro se sentir mal. Às vezes você tem um defeito de personalidade tão grave que você só vai soltar isso em cima de uma pessoa que praticamente é uma vítima. Tem as pessoas que são vítimas até mesmo da sociedade, porque elas já se colocaram em padrões de vitimismo, como eu disse, não é porque elas querem, elas cresceram nisso, tendo que mostrar para familiares, para quem cuidava deles, que eles podiam ser amados e eles começam a fazer muito para ser amado, e cuida aqui, ajuda ali, mostra que conseguiu tal coisa e vai se oferecendo para outras, e quando vê, ela virou a vítima daquela situação. E ali ela começa a buscar os mesmos padrões para a vida dela, que é só o que ela conhece como amor. Essa troca dela é quando ela se entrega demais para quem ela nem conhece. E aí a vítima não tem filtro, ela também não impõe limites, ela não sabe dizer não. E ela acredita que vão valorizar ela por isso. Só que não. Quem vai valorizar ela por isso é justamente os tesouros que dificilmente serão encontrados. Não, a gente não encontra toda hora, a gente não ganha na Mega Sena toda vez que joga. Então quem é que vai encontrar ela? Geralmente os perversos, oportunistas, pessoas interesseiras e o narcisista. Às vezes até o psicopata. Essas pessoas que vão encontrar elas são a grande maioria, porque elas estão buscando esse tipo de pessoas. Não é toda hora que você vê uma pessoa acordar e falar:
hoje eu vou para a rede social conhecer uma pessoa que vai entregar o melhor dela para mim. Mas o narcisista, ele já acorda pensando isso. Se ele não tiver, ele vai procurar. Uma pessoa normal não sai procurando isso. Um narcisista, ele sai procurando isso nas pessoas. Só interessa a ele as pessoas que têm a agregar muito sem pedir nada em troca. Quando essa troca fica muito grande, ele começa a fazer contato zero, ele começa a ficar de mal por muitos dias, tratamento de silêncio, porque ele se irrita, porque ele tá vendo ali que ele vai ter que fazer uma troca. A pessoa também quer ganhar algo, então não é essas pessoas que ele tá buscando. Ele busca uma pessoa que ele vai investir bastante no início, mas ele já percebeu que ela tem coisas que ele pode usufruir. Aí ele vai investir, tudo pensando nele, entendeu?